Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria imensa contar com a presença de tantos, né? Que delícia! A nossa família toda aqui hoje reunida para mais uma sexta-feira de Evangelho, mais uma sexta-feira com a palavra amiga, né? Que nos vem confortar a alma e o coração. Eu só vou reduzir aqui, eu sempre erro. Acho que hoje foi. Hoje eu acertei, gente. Comecei bem. Agora, o tema que me caiu para falar hoje é sobre a reencarnação, né? O Galassi falou a semana passada, foi isso, Galassi? Sobre a reencarnação. Agora ele falou tudo do meu lado, né? Eu não preciso falar mais nada. Brincadeirinha, gente. Sempre tem alguma coisinha a mais para a gente falar, né? Então, que a gente possa, nesse momento, esquecer tudo que se passou essa semana, esse mês, esse ano, esse dia. Agora é o nosso momento especial com Jesus, com os nossos irmãos. Então, desprender, desligar de toda e qualquer energia negativa, de tristeza, de dor, de sofrimento. Vamos alegrar o nosso coração para poder receber com muito amor, muito carinho a palavra de hoje, tá bom? Então vamos lá. Reencarnação é uma crença milenar, anterior, portanto, ao espiritismo kardeciano, e presume que a evolução do espírito humano ocorre por vidas sucessivas, onde haveria progresso moral, intelectual e espiritual. Então essa crença de que a vida continua, de que nós deixamos aqui o nosso corpo, né? Quando a gente se encarna, vai lá para a espiritualidade, o nosso espírito não tem limites, né? Ele vai e depois, quando ele está preparado, ele precisa voltar por alguma razão, ele se prepara, tem todo um planejamento, uma conversa, um diálogo, toda uma equipe amiga que prepara esse espírito para ele voltar aqui e continuar a sua jornada, a sua evolução, sempre um degrauzinho a mais. Cada vez que voltamos, nós vamos angariando recursos para subir o próximo degrau. Então é muito lindo isso da reencarnação, é uma bênção na nossa vida, porque é através da reencarnação o espírito ocupar um corpo humano, passar por todas as vicissitudes, todas as experiências que foram planejadas, que foram escolhidas às vezes até por ele. Eu preciso passar por isso para me melhorar, para crescer, para evoluir. Eu gostaria de passar por essa experiência. E aí, no caso, se for do merecimento dele, é concedido esse presente, essa oportunidade para o espírito retornar no ponto onde ele parou e ter todo aquele reinício, né? Começar tudo num corpo 0 quilômetro, um corpo novo, uma experiência nova. Eu não sei ao certo como que foi que ele planejou lá, com quem que ele viria, dentro de qual família, quem ia ser seus amigos. Talvez ele quisesse retornar ao grupo de amigos que ele já fazia parte. É muito bonito isso do espírito escolher, do espírito poder participar, né, do seu retorno. Ele visualiza tudo, como vai ser, onde vai ser, qual vai ser a trama, qual vai ser a experiência que ele vai passar. E de lá ele já começa a ficar, né, ansioso para chegar até a Terra e receber esse corpo e reiniciar essa experiência. Tá certo que às vezes o espírito está muito entusiasmado lá, mas quando chega aqui,
bota o pezinho na matéria, né? Aí todo aquele entusiasmo pode ser desviado a sua atenção e ele ficar tão deslumbrado que está novamente aqui encarnado num corpo que dá liberdade de ir e vir, né? Temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas, e então, às vezes, ele se dá uma desviadinha do caminho. Mas, né, a tendência é ele voltar para o caminho. Ou por experiências dolorosas, ou as situações vão relembrando ele do seu compromisso, da sua missão, do que ele veio fazer aqui. E o próprio mundo, esse mundo maravilhoso, todo organizado, todo milimetricamente calculado, vai jogando a pessoa de volta para o caminho certo. Mesmo quando é contra a vontade dela, as coisas vão meio que se afunilando e a pessoa não vai tendo muita mais escolha. Aí ela já é direcionada para aquilo que ela veio. Se isso não se resolve em uma, talvez em duas, três, inúmeras experiências, né? Então vamos seguir por aí. O Livro dos Espíritos, na pergunta 196. Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio da reencarnação, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Essa é a pergunta, né, do Livro dos Espíritos. Eles respondem sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Essa depuração, né? É como se nós fôssemos joias brutas, né? Encontradas na natureza, muito feia, ninguém dá valor nenhum, mas Jesus, com seus olhos divinos, maravilhosos, olha para essas pedras tão feias, tão carentes de um polimento e fica deslumbrado por elas, com seu amor, com seu carinho, e vai preparando o caminho para a nossa depuração, para a nossa limpeza, para o nosso esclarecimento, para o nosso conhecimento, e aí a gente vai ganhando vida, vai ganhando luz, vai ganhando brilho. Aí o que era uma pedra bruta começa a brilhar, externar o seu valor. Aí sim é que alguém poderá olhar para nós e falar, olha, ali tem valor, ali tem uma coisa muito importante, muito valiosa. Porque o que Jesus vê com os olhos dele, nós não temos a mesma capacidade de olhar e ver uma pedra bruta, um diamante, né? Mas ele tem, ele pode e ele faz. Nossas vidas em nossas mãos, nosso livre-arbítrio. Foi o que eu falei, quando a gente reencarna, a gente tem toda essa liberdade de escolha. Nós não ficamos aprisionados, você tem que, moldados, você tem que ser assim, desse jeito. Não. Deus, com seu amor, né, com a sua misericórdia, concede tempo para a gente amadurecer as ideias, para a gente crescer no nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso convívio com os irmãos, com a sociedade, com a natureza, com todos os recursos. E aí nós vamos decidindo qual é o nosso tempo, se nós já estamos prontos para dar o próximo passo, né? Quando a gente decide, não, eu já consigo dar o próximo passo, aí a gente muda o passo. Tudo é no nosso tempo, né? O ciclo da vida. Aí na foto a gente vê
né? Quando a gente já envelhece, quando a gente já está pronto, porque nem precisa envelhecer, porque a morte, o desligamento pode acontecer em qualquer idade, mas isso daí é para ilustrar, né, que a vida tem um ciclo. A gente vem no corpinho de uma criança inocente, que vai crescendo, que vai ganhando conhecimento, que vai se recordando daquilo que já sabia, vai tendo contato, vai tendo experiências, ensinamentos, vai se desenvolvendo e aí começa a sua trajetória, aquele passo que a pessoa tem que dar, aquele momento que ela tem que passar por aquelas experiências, por aquelas situações, e isso o tempo vai decorrendo até que ali está ilustrado pela morte, né? Que também é um processo natural. Não é que vem alguém mal, que queira arrancar nós daqui à força para levar para outro lugar, não. Ela vem e faz seu papel de final de ciclo. Finalizou um ciclo, a mãe da vida nos proporciona a volta. Aí a gente vem, né, como uma criança e começa o ciclo novamente. E assim sucessivamente. É um ciclo sem fim. O espírito, ele não tem desligamento. O espírito é contínuo. Então, para ele, essa passagem, né, é normal. O que a gente fica meio, às vezes, com medo, receoso, uma coisa e tal, é a parte da matéria, né? Porque a gente ainda não sabe muito bem lidar com isso. Estamos aqui aprendendo, estudando, para saber como que é isso tudo, como é que é, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, né? E o Espiritismo é essa luz que nos clareia os pensamentos, as ideias, para a gente saber como vai ser depois. O que outras religiões não preparam a pessoa para saber o como vai ser depois. Aqui a gente já tem uma bagagem para quando acontecer essa passagem, nós nos recordarmos do que foi ensinado aqui, do que foi passado, do que a gente se esclareceu e despertar mais rápido. Porque temos o conhecimento já de como funciona a passagem do espírito do mundo material para o mundo espiritual. E isso é um grande benefício que nós temos a nosso favor, de saber. Então não vai ser um choque a gente passar por esse ciclo, porque nós estamos nos preparando para isso. Estamos estudando, conhecendo o caminho, né? O velho homem novo. As pessoas muitas vezes acham, porque vê aquele bebezinho pequenininho, sem saber nada, não sabe falar, não sabe comer, que aquele espírito nasceu naquele momento. Não, gente, o que nasceu foi o corpinho. O espírito já vem de outras experiências, ele já traz consigo a sua bagagenzinha do que ele amealhou, né, nas outras experiências, que ele foi guardando ali, o seu ensinamento, o seu aprendizado, ele traz consigo. Então, tudo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente conquista de virtudes aqui, enquanto encarnados, esse daí é o nosso verdadeiro tesouro, é esse tesouro que a gente carrega na malinha. Não é nosso carro, nossa casa, nossas joias, nossos bens materiais que a gente leva na malinha. Não, são nossas virtudes, nossas qualidades, aquilo que a gente já conseguiu superar nessas existências, na existência presente, e vamos ainda crescer muito mais. É o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Aí a resposta: teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, quando nos vemos uns aos outros, o que vale mais em nós?
O que é fundamental, o que é essencial, o que é o importante? É o corpo físico ou é o espírito? A resposta está bem clara aí, que é, bem-vinda, Ludmila, é o nosso espírito, porque o nosso espírito é a nossa joia, o nosso valor, é aquele que não morre, é aquele que guarda as nossas memórias, guarda as nossas vitórias, é ele que enriquece. O corpo material, o que acontece? A hora que se desliga, ele mesmo se desfaz. Isso a gente sabe, e isso a gente pode ver, né? Pelas experiências, pelo que a gente estuda, pelo que a gente presencia, que o corpo físico se desfaz, volta ao pó, né? E o espírito não, o espírito vive como sempre, vai continuar vivendo, porque ele é luz própria, ele é vida. Agora um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de providência, tudo se encadeia e tudo é solidário na natureza. Então, é o que eu disse, a gente percebe que existe uma inteligência em tudo, né? O sol, quando ele aparece de manhã, aí no final do dia ele vai. A água, o ciclo da água, que vem a chuva, que nos abastece, que mata a nossa sede. O alimento que brota da terra, né? Os pássaros, os animais, a relação entre os seres humanos, tudo, em tudo a gente vê Deus, a gente vê essa providência divina cuidando para que tudo se encaixe, para que tudo dê certo. Para falar em tudo se encaixe, e tudo dê certo, agora eu vou contar uma história de um menino que falou assim para o seu avô: vô, por que é que você mora na cidade? Você fala tanto lá do interior, você fala tanto da roça, que você gosta de roça, que você gosta da natureza. Por que é que o vô mudou aqui para a cidade grande? Por que é que o vô mudou aqui para a capital? Eu não entendo isso. Se o vô gosta tanto de lá, por que é que o vô mora lá? Por que é que o vô veio para a cidade? Aí ele explicou: olha, meu neto, hoje eu vou explicar para você o que aconteceu. Eu realmente gosto muito de viver lá no interior, gosto muito de viver lá na roça. E eu sempre tive o maior carinho por a plantação, pela agricultura. Fiz uma bela de uma plantação, plantei lá muita coisa. Só que o que aconteceu? Quando chegou a época da colheita, a sua avó adoeceu. E eu precisei gastar todo o dinheiro da colheita para pagar a cirurgia da sua avó. Mas eu não desisti, eu continuei. Eu fiz tudo certo, mas não deu certo. Aí eu peguei, preparei a terra de novo, plantei de novo, cuidei, não deixei o mato crescer. Eu regava, eu cuidava, mas acontece que precisava de mais água e não choveu. E as plantas secou e foi secando e eu perdi toda a plantação. Mas eu não desisti, eu fiz tudo certo, eu me dediquei pela plantação, mas mesmo assim deu errado. Mas eu insisti de novo, fui lá, preparei a terra, cuidei dela, fiz tudo de novo, plantei, estava a coisa mais linda. De repente veio a praga, foi lá, acabou com toda a minha plantação, fiquei sem nada. E eu me cansei de viver lá nessa vida, porque eu falava: meu Deus, eu faço tudo certo, eu vou lá com o arado, eu volto só de noite para casa, acordo, sou o primeiro a acordar, faço tudo direito, e está dando errado, vou desistir, eu vou morar na cidade, vou tentar outro meio de vida. E foi assim, meu neto, que eu vim para a cidade. E aí, vô,
mas o senhor veio? E aí, o que resultou isso? Ele falou assim, resultou que Deus nunca erra. Sabe por quê, meu neto? Porque eu amo você. E se não fosse eu ter largado a roça, vindo para cá, e o seu pai ter conhecido a tua mãe aqui na cidade, você não existia. Então, foi o que a providência divina fez. Uma situação difícil, complicada, que fez com que o lavrador saísse da roça e fosse para a cidade, levou os filhos, o filho conheceu a mãe do menino e eles se casaram e tiveram um neto que é a alegria do avô. Então, o que ele quis dizer com isso? Que Deus nunca erra. Mesmo dando tudo errado, era porque tinha uma finalidade reencarnatória. Então, ele tinha que sair do campo, vir para a cidade para eles se conhecerem e terem esse filho. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente acha que está dando tudo errado. Não, gente, está dando certo. Porque depois tem uma finalidade importante em tudo isso. E esse vô ama esse neto de paixão. Para ele, o neto vale muito mais do que as lavouras, vale muito mais do que a plantação. E ele está na companhia do neto, não tem preço que pague. Então, ele viveu o que tinha que viver na roça e depois veio viver uma nova experiência na cidade, né? E assim é com a vida da gente. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Né? Pergunta 132. Deus a estabelece a fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é o que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral também progredir. Então, quando cada um de nós consegue progredir, o mundo progride, o universo progride, é um avanço coletivo. Eu dou um passo, eu avanço, tudo avança comigo. Então, é uma marcha, né, evolutiva, sempre conquistando mais espaço. A 133, o Livro dos Espíritos. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm a necessidade de encarnação? Aí vem a resposta. Todos são criados simples e ignorantes e usam o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, como querem. Assim, se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, né, que é bom e justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Então, é o que acontece, né? Todos viemos para cá simples, né, ignorantes, né, e fomos adquirindo o conhecimento, cada um no seu tempo, porque isso faz parte, como está dizendo aí, da justiça divina. Se não fosse assim, então isso quer dizer o quê? Todos nós reencarnamos. Todos nós passamos pela reencarnação, porque ninguém teve o privilégio de já vir pronto. O único que encarnou uma única vez foi Jesus, né? Por sua pureza, encarnou, né? Pelo seu grau de perfeição. Agora nós, com os nossos mazelas, com as nossas coisas, com a nossa bagagem que ainda está defasada, que a gente precisa conquistar, toda essa luz, que olha o quanto Jesus é mais evoluído que nós, né? Nós estamos ainda
caminhando no início da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, né? Definida como período de provas e expiações, né? É a reencarnação. Podemos ser colocados à prova para superar obstáculos de entendimento e compreensão das leis divinas, assim como podemos nos redimir, aprender a amar, a perdoar, a desenvolver a empatia, a livrar-nos do orgulho e do egoísmo, a dar continuidade ao nosso aprendizado ou encarnar como missão para ajudar alguém. Escalar mais um degrau na nossa jornada evolutiva em direção à perfeição. A reencarnação é o processo de volta a um corpo material para o espírito passar mais um período de transição. Então, o espírito transita. A passagem é temporária, né? Aí volta naquele ciclo que eu falei anteriormente. Ele vem, vai quantas vezes for necessário. Nós não podemos usar o termo entre vivos, porque o espírito é vivo, apenas não ocupa um corpo material. Por isso que a gente usa entre os encarnados, porque vivo o espírito é, né? Então, reencarnar quer dizer estar mais uma vez em um corpo material. O que a gente não pode confundir com ressurreição. Ressurreição é o que aconteceu com Lázaro, né? Que ainda não tinha acontecido o desligamento total. Foram até Jesus, pediram ajuda para ele ir lá e chamar por Lázaro, fazer Lázaro voltar à vida. Jesus, com seu poder, com seu magnetismo, né, chama Lázaro de volta e ele volta no mesmo corpo. Isso é ressurreição. Reencarnação é quando o espírito retorna num outro corpo. Então a gente precisa saber diferenciar. Ressurreição é uma coisa. Houve casos, tem na literatura espírita, tem na parte histórica, tem onde vocês quiserem procurar, tem exemplos. Mas reencarnação é outra coisa, quando acontece o ciclo. A pessoa se desliga de um corpo, né? Vai para o plano espiritual, faz um outro planejamento e volta ocupando um outro corpo, um outro veículo. Não aquele mesmo onde a pessoa estava. Aquele lá já se desfez, já virou pó. Então, vamos lá. Aí tem uma escolinha. A gente vai exemplificar aqui a nossa vinda do planeta Terra como sendo a nossa chegada a uma escola. No horário antes de dar o sinal, todos nós ocupamos aquele espaço coletivo. Fico eu, fica você, fica lá, fica todo mundo. Estamos todos numa escola, certo? Só que a hora que dá o sinal, né, Ludo? O que acontece? Cada um já sabe a porta que deve entrar. Cada um sabe a série que está. Cada um conquistou, né, fez as suas provas, fez o seu estudo e sabe qual é a sua sala. Uns estão nas quintas, outros estão nas sextas, outros estão no primeiro, outros estão no nono. E aí cada um vai para desenvolver a sua lição, né? Então cada um aqui no nosso planeta, você tem sua vida, ela tem a dela, o seu Camilo tem a dele, eu tenho a minha. Isso é individual, né? Nós vivemos coletivamente, mas as experiências são individuais. Aí o que acontece? Nessa escola, será que tem alguém que mata a aula, gente? Tem alguém que mata a aula. Não entra nem na sala dele, ou então ele quer entrar na sala do outro, ver o que o outro está aprendendo, e não é a hora dele estar lá, ele tem a sala certa. Tudo isso acontece numa escola. Então, acontece com a gente também. Muitos de nós, em vez de estarmos dentro da sala aprendendo a lição, estamos matando a aula, estamos ficando do lado de fora,
não estamos prestando atenção na missão, na proposta da nossa reencarnação. Então, tudo isso é um chamado para a gente ficar mais atento a o que eu vim fazer aqui nessa existência. Qual é a minha missão, qual é meu papel, o que eu posso ajudar as pessoas, como eu posso transformar essa reencarnação num pulo do gato, para mim conseguir avançar com facilidade, para mim não ter dificuldade para dar esse próximo passo. Porque senão o que acontece? Chega no fim do ano, a hora que vão puxar as notas para ver quem conseguiu alcançar a nota pelo menos mínima para passar, vai para a série seguinte. E quem não conseguiu, acontece o quê? Volta para a mesma série, né? É o que acontece com a gente na reencarnação. Se na experiência a pessoa não conseguiu aprender o que era necessário, que era destinado para a programação dela, ela fica retida. E aí ela volta na mesma série, com a providência divina planeja uma situação diferente para que talvez fique mais fácil dela entender que ela tem que passar por aquela experiência com êxito. Não adianta passar por passar, ela tem que passar, chegar no fim do ano e tirar nota. Certo? Então, aqui nós estamos todos aprendendo. E a vantagem que nós temos é que o nosso professor é muito inteligente. Ele é muito amoroso. Olha como ele nos acolhe, nos aquece, nos dá ânimo, nos dá força, dá aqueles empurrõezinhos, manda os protetores, os guias, os mentores que ficam nos aconselhando, né? Através de uma palavra amiga, através da conversa com um amigo, com uma pessoa que a gente nunca viu antes, de repente chega e fala uma coisa tão esclarecedora que a gente fica assim, quem é essa pessoa? Meu Deus, eu nem conheço, chegou em poucas palavras, esclareceu tanta coisa para mim. Quem pode ser, gente? É o dedinho ali de Jesus, é a mão de Deus, né? Proporcionando essa experiência enriquecedora no nosso currículo, não é? Então, nosso mestre é perfeito. Ele nos deu todo o exemplo e ele cuida até hoje de nós. Sabe aquele professor dedicado, que se empenha, que faz de tudo para que o aluno entenda a matéria, para que ele tenha um bom aproveitamento, para que ele saia dali sabendo exatamente tirar a sua dúvida e ter uma nota 10, é ele. É esse o nosso mestre que faz questão que a gente tire um 10. E isso nos dá muita paz. Então não é nem um problema de fé. Reencarnação não é uma questão de você acreditar ou não. É uma lei natural. Tanto faz você acreditar ou não, você já reencarnou e ainda vai reencarnar. Então, o que é o espírito, né? O espírita acredita. O espírita acredita nisso, que a gente vai reencarnar, que a gente vai ter outras oportunidades, outras vidas, enquanto algumas outras religiões não acreditam, né, na reencarnação. E a gente tem que respeitar, porque cada um, né, nós já falamos, cada um está num grau evolutivo, cada um está se preparando, talvez para descortinar uma verdade que para ele ainda é difícil de acreditar, é difícil de entender, mas estamos aí, gente, a gente tem toda uma assistência espiritual, né? Essa assistência a gente recebe aqui na casa, quando a gente está meio sobrecarregado, quando a gente está meio tenso, está meio para baixo, está precisando de um abraço amigo, de uma palavra de fé, de conforto, a gente vem aqui no centro, não é isso que a gente vem aqui? Buscar o conhecimento, buscar o alívio,
buscar energia, buscar a família nossa aqui, né? Nosso lugar da gente se encontrar. É tanta coisa legal que a gente encontra aqui. E pode parar um pouquinho, presta bem atenção. Vê se vocês conseguem sentir essa energia que está aqui dentro, que está do nosso lado. Nossa, é muito forte. Tá chegando até me balançar, eu tô todinha arrepiada. É uma energia tão grande, tão linda, tão maravilhosa, que entra no nosso ser, no nosso espírito, e a gente sai daqui tão mais leve, parece que vai tirando aquelas, né, aquela energia pesada, aquela coisa densa, e nosso espírito vai ficando leve, quase flutua, quase consegue levitar. É uma coisa muito linda a energia que a gente compartilha aqui, nesse momento que o Mestre falou, né? Toda vez que a gente estiver reunido em nome dele, ele estará presente. Então é só sentir a energia da presença do nosso Mestre aqui com a gente, né? É muito legal, muito gostoso essa assistência que a gente tem. A reencarnação é a maior prova da misericórdia divina. Deus, em sua infinita sabedoria, quer sempre o resultado mais amoroso para a nossa vida. Então, essa é a certeza que a gente tem que carregar no coração. Que Deus, com seu amor, nos dá essas oportunidade de renascer, de corrigir os nossos erros, de voltar para perdoar os nossos inimigos, de corrigir os nossos erros e sair daqui sempre cada vez melhor do que entrou, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que foi o estudo de hoje, né? Foi feito de uma fala muito simples, muito fácil, que é para, né, as pessoas que estão começando ter o entendimento do que é o trabalho da parte espiritual, do espírito, do caminho do espírito, essa viagem do espírito, né? E agora, nesse momento, com certeza, vai ser partilhado muitas boas energias. Então, vai ser um momento que a gente vai pedir para todos aqui presentes se concentrarem na pessoa que vai fazer uma prece, uma vibração, uma oração, para que quem não pôde estar aqui hoje possa ser beneficiado na sua casa, para os que estão doentes, esperando a vibração desse momento. Então, que a nossa energia seja carregada de muito amor, de muita luz, de muita paz, né? Para que a gente possa encaminhar toda essa energia positiva que a gente está sentindo aqui dentro, para quem não está aqui presente, tá bom? Muito obrigada.